Falando nisso, me dá imagens que eu tenho das viaturas da Polícia Militar. Olha o BAEP aí, pode colocar o exclusivo porque policiais do BAEP voltaram ao local no canavial onde houve o confronto com criminosos. A nossa equipe, com exclusividade, juntamente com o BAEP, voltou ao local para recontar verdadeiramente a história de como aconteceu o crime que nós vimos ontem e como a polícia conseguiu saber de toda a informação e principalmente revidar a agressão que eles tiveram nessa troca de tiros em que o sargento da polícia também foi atingido. Mas os bandidos levaram pior. Os policiais voltaram da Estrada Velha de Jardinópolis e com exclusividade a nossa reportagem no Cidade Alerta. Põe no ar. Às 2h da tarde, as viaturas do BAEP entraram na estrada de terra. Era uma simulação para mostrar o que aconteceu um dia antes, num confronto que acabou com 2 homens mortos e um policial ferido. Mas para entender como tudo aconteceu, precisamos contar como foi o início do trabalho da polícia. Por volta das 18 horas, nós recebemos uma informação anônima no Copom que estaria tendo, né, um tribunal do crime por uma comunidade de Ribeirão Preto, na qual 10 pessoas participavam, com armas longas, armas curtas, e estava um indivíduo sendo julgado. As equipes de BAEP foram até essa comunidade, com mais ou menos com 8 viaturas, feito lá todo o patrulhamento dentro, não foi localizado num primeiro momento. 8 horas depois, a polícia recebeu uma outra denúncia. Era de que o crime tinha sido consumado e que o corpo seria trazido para essa estrada de terra. 2h30 da manhã caiu a denúncia no Copom que os 4 indivíduos estariam colocando o corpo num veículo preto e que sairiam para Ribeirão Preto para deixar esse corpo, né, se desvencilhar desse corpo. E por volta das 3h40 da manhã, 2 equipes do BAEP acabou deparando com o veículo aqui, retirando o corpo aí do veículo. E as viaturas pararam exatamente nesse ponto, né? O capitão, vamos mostrar pra gente como é que foi. E o carro estava aqui? Exatamente, as viaturas pararam mais ou menos nessa configuração que está aí, né? Os policiais, né, perceberam que já tinha um indivíduo, né, tomando conta da situação. E quando o indivíduo percebeu que era uma viatura da Polícia Militar, ele fez um disparo de calibre 12 contra a equipe. Na ação, um policial foi atingido por um disparo. Ele foi levado às pressas ao hospital. Capitão, vamos chegar mais perto aqui para a gente mostrar essa lona. Era exatamente aqui que o corpo estava enrolado. Exatamente, essas 2 lonas aqui, o corpo estava enrolado e colocado aí dentro do porta-mala do veículo. E também tem roupas ali dos homens que acabaram atirando contra os policiais. Exatamente. Quando a perícia chegou aqui, ela precisou retirar, né, a vestimenta dos mesmos para verificar o local de disparo e as vestimentas ficaram aí nos locais. Durante a madrugada, claro que era uma situação bem diferente, o local de difícil acesso, não tem iluminação. Né? Exatamente. No horário, né, da ocorrência, era um local muito escuro, né, o veículo preto também dificultou, a roupa de um dos indivíduos também era escura, que também dificultou a visibilidade da equipe aí. E aí acabou tendo toda essa ocorrência. Nessas imagens dá para ver o trabalho da polícia assim que amanheceu. Os 2 homens mortos na ação e o que era levado no porta-malas estavam sem documentos. O capitão da Polícia Militar diz que a estrada é muito usada por integrantes de tribunais do crime para a desova de corpos. Capitão, nesses casos a denúncia é muito importante. Sem a participação da comunidade, a Polícia Militar lá não anda, né? Então a gente precisa que quanto mais a população nos ajude, mais fácil fica o nosso patrulhamento. E é importante ressaltar que a denúncia é de forma sigilosa. Todo o sigilo do denunciante ele é guardado, né? Então podem ligar que não serão identificados e assim ajuda o nosso patrulhamento. Infelizmente, nesse tribunal a gente não conseguiu aí que o resultado da morte fosse evitado. Porém, a nossa intenção em todos os tribunais é intervir antes que isso aconteça. Bom, e a pergunta é a seguinte: quem são essas pessoas, principalmente quem estava dentro do porta-mala, que já estava sem vida, e quem são essas pessoas que trocaram tiros com os policiais do BAEP, que tiveram a informação e foram até lá, conforme essa reportagem exclusiva que a gente está trazendo aqui no nosso Cidade Alerta. Atenção, hein? A informação que eu recebo agora, a repórter Ludmila Osório, com informações para a gente, porque a polícia já trabalha com um possível nome de um desses criminosos que estavam, inclusive, dentro do carro. Vamos direto com a nossa repórter Ludmila Osório, que tem mais informações bem no Centro de Medicina Legal. Ô Lud, dessas pessoas, a que estava no porta-mala,
Parece que já foi ventilado um nome, mas a polícia ainda continua investigando. Explica isso pra gente. Isso mesmo, Pagliani. Boa noite a você, boa noite a todos. O procedimento foi feito todo ontem, né? Os corpos foram retirados do local já no final da manhã. Ontem, durante a tarde, a gente encontrou, inclusive, com funcionários da funerária responsável pelos corpos. Eles passaram lá pela delegacia para fazer aquele procedimento normal de requisição. Aí os corpos foram trazidos para cá, para o Centro de Medicina Legal. E um dos homens acabou sendo identificado hoje pelas impressões digitais. A informação ainda não foi confirmada pela polícia, porque ele foi reconhecido apenas pelas impressões digitais. Esse homem teria o nome de Cristiano e já tinha passagens pela polícia por roubo. Mas ainda a família não veio aqui no Centro de Medicina Legal para fazer o reconhecimento do corpo aqui no IML. Os outros dois homens que estavam na ação, que acabaram sendo mortos pelos disparos dos policiais, ainda não foram identificados. A polícia informou ontem que todos estavam sem documentos e o único que foi identificado até agora foi o homem que era levado no porta-malas do veículo. O homem que foi julgado e condenado à morte pelo Tribunal do Crime. Agora as outras duas pessoas ainda não foram identificadas. Esse caso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais, pelo DEIC, né, pelo setor de homicídios. E a polícia informou, né, agora há pouco, que ainda não tem a identificação formal desse corpo, porque esse homem teria sido reconhecido apenas pelas impressões digitais. Eu conversei com os funcionários aqui do Centro de Medicina Legal, o Pagliani, e eles informaram que até agora ninguém veio aqui para reconhecer nenhum dos corpos. Familiares não vieram até aqui. Agora, com a divulgação desse corpo, que foi identificado pelas impressões digitais, com certeza alguma pessoa deve vir aqui para fazer o reconhecimento do corpo e aí sim o corpo deve ser liberado para a família, para ser velado e sepultado. E eles aguardam ainda a identificação dos outros dois homens. Por enquanto ninguém veio aqui, nenhum familiar. Então, inclusive, a polícia pede que se alguém tiver com algum familiar, alguma pessoa desaparecida, que venha até o Centro de Medicina Legal para fazer esse reconhecimento, para que os corpos sejam liberados e aí a polícia também consiga fechar o cerco dessas investigações para saber de fato por que o corpo desse homem estava no porta-malas, por que ele teria sido julgado e condenado à morte pelo Tribunal do Crime. Pois é, informações que nós estamos trazendo, atualizando para você. Com detalhes, a equipe do BAEP descrevendo como foi a ação. E logo na sequência, a atualização do setor policial no setor de investigação mesmo, né? Já se sabe o nome de Cristiano, pelo menos essa é a informação, mas a polícia ainda não afirma 100% nesse nome. Buscamos o setor policial hoje, porque tivemos essa informação do nome Cristiano, mas ainda a Polícia Civil aguarda a formalização oficial. O fato é que ainda os dois corpos, né, estão ainda no CEMEL e não se sabe ainda quem são essas pessoas e a polícia continua investigando.